Bom, pessoal, seguindo então aí a segunda parte da nossa aula, como eu estava dizendo aqui, a gente tem o princípio da eletrostática, né, o princípio da conservação de carga. O que esse princípio nos diz? Esse princípio aqui nos diz que a soma das cargas antes do contato vai ser igual à soma das cargas após o contato. E esse após o contato, a gente chama de quelinha. Então, esse aqui é o princípio da conservação da carga. Em um sistema eletricamente isolado, a soma algébrica das cargas é constante. E aí, um outro princípio que eu comentei aqui na última aula, no finalzinho da última aula, é o da atração e repulsão. Quando nós temos aqui cargas iguais, vão surgir forças do tipo repulsiva de modo a afastar esses caras. Eu acho que esse exemplo aqui, ele fica bem mais claro quando a gente lembra da nossa brincadeira lá de infância com imã. Vocês já brincaram com imã? Sim, Quando você tenta aproximar os dois lados de um imã que você tenta aproximar e você não consegue encostar esses caras. Quer dizer que eles têm a mesma polaridade. Se você inverte a polaridade de um dos ímãs, eles colam. Então, é exatamente isso aqui que acontece. Ó. Se tem dois caras que têm mesmo sinal, esses caras eles tendem a se repelir. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma força repulsiva. Essa força aqui, ela chama de força repulsiva. E aí, o que vocês podem anotar aí é o seguinte, ó. Cargas iguais vão se atrair, desculpa, vão se repelir, e cargas diferentes vão se atrair. Então, aqui é repulsão que nós temos, aqui repulsão, e aqui embaixo, como nós temos cargas diferentes de sinais opostos, aqui a gente vai ter a atração. A atração. É sempre assim? Sim, é sempre assim. Cargas de sinais opostos se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Nesse último caso aqui, que é a força atrativa, né? Chama esse cara de força atrativa. Essa força é uma força desse tipo aqui. Essa força aqui, nós vamos estudar mais adiante na lei de Coulomb, na força coulombiana. Nós vamos estudar a força de interação entre esses caras aqui. Beleza? Dúvidas? Não? não. Show. Seguindo, então, vamos ver aí os processos de eletrização. O que seria a eletrização? Eletrização é eu deixar um corpo eletricamente carregado. A gente tem várias formas de fazer isso. Uma das formas, uma maneira de eu deixar um corpo carregado é atritando dois corpos. Então, a gente vai ter a eletrização por atrito. O que é eletrização por atrito? É quando eu pego dois corpos e esfrego um no outro, um ao outro. Por exemplo, eu vou pegar aqui dois corpos diferentes, vidro e lã. Esses corpos estão inicialmente neutros. Se eles estão neutros, qual é a carga total desses caras? Z, Isso, a carga total é zero. Esses corpos sendo neutros, ou estando neutros, quer dizer que é, esses corpos não têm prótons e elétrons? Será que a gente pode afirmar isso? não, acho que tem a mesma quantidade. Ah, muito bem. Olha só, um corpo sendo neutro, isso aí vocês devem anotar também, não quer dizer que ele não tenha prótons e nem elétrons. Um corpo sendo neutro quer dizer que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ou, para cada próton eu tenho um elétron. Beleza? Essa é a definição de um corpo neutro. Para cada próton eu tenho um elétron. Se eu somo todo mundo, a carga total é zero. Beleza?
eu vou atritar esses caras. Eu vou atritar o vidro com a lã. Atritando o vidro com a lã, esfregando os dois, eu percebo que, ao final do processo, a lã fica com excesso de elétrons e o vidro ele fica com falta de elétrons. Ele fica carregado positivamente, ele fica com uma carga total maior que zero, em Q maior que zero, e a lã ela vai ficar com uma carga total menor que zero. É a carga total do vidro, né? Maior que zero, e aqui é a carga total da lã. E o interessante, pessoal, nesse processo aqui, é que, ao final do processo, as cargas do vidro e da lã, elas vão ser iguais em módulo. Ou seja, essas cargas vão ser iguais, porém, de sinal trocado. Se eu tenho, por exemplo, o vidro aqui com carga 5 coulombs, carga total de 5 coulombs, a lã vai ter uma carga total de menos 5 coulombs. No final desse processo, os dois vão ter mesma carga, porém de sinal trocado. Um positivo, outro negativo. Difícil? Foi cobrado uma questão desse tipo no Enem do ano passado. Mais adiante eu vou resolver esse exercício com vocês, essa questão com vocês. Beleza? Como que a gente pode saber o sinal desses caras? Como a gente vai obter o sinal desses... que eu ia perguntar. O sinal desses caras foi feito... Por que o vidro é positivo? Eles obtiveram o sinal desses caras atritando um com o outro. Eles pegaram, por exemplo, lã e vidro, atritaram, a lã ficou negativa, o vidro ficou positivo. Depois pegou lá lã com aço, atritou, um ficou positivo, o outro negativo. Eles foram atritando vários materiais. Isso aqui foi obtido experimentalmente, tá? Isso aqui não é chute, não. Eles fizeram experimento, pegou um material, atritou com outro, foi pegando outro material, atritando, e aí tiveram esses sinais aqui. Tá? Então, esse aqui foi obtido experimentalmente. Daí a gente tem uma série, que é a série triboelétrica. Essa série aqui, ela é imensa. Se você colocar aí no Google série triboelétrica, essa série aqui, você vai ver uma tabela enorme. Aqui eu coloquei só um resumo dela, só para ensinar vocês a lerem essa tabela, que isso é interessante. Como que a gente pode interpretar essa tabela? Percebam que aqui no meio a gente tem os materiais, pele humana, couro, pele de coelho, etc. À esquerda nós temos uma seta apontando para o positivo, aqui para cima, e à direita nós temos uma seta apontando para o negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu atritar um corpo que ele está mais próximo do positivo, com um corpo que está mais próximo do negativo, o corpo que está mais próximo do positivo vai ficar com carga positiva, e o corpo mais próximo do negativo vai ficar com carga negativa. Como, por exemplo, olha só, se eu atritar o vidro com a lã, cadê a lã? Lã está aqui embaixo, ó. A lã está aqui, ó. O vidro está mais próximo do positivo, ele está acima da lã. Então, como o vidro está acima da lã, o vidro vai ficar com carga positiva e a lã vai ficar com carga negativa. Ah, Rodrigo, mas a lã pode ficar com carga negativa? Desculpa, positiva? Pode. A lã pode ficar com carga positiva. Como que ela vai ficar com carga positiva? Se eu atritar, por exemplo, lã e madeira, ou lã e aço, vou pegar aqui lã e aço, a lã está mais próxima do positiva do que o aço. Se eu atritar lã com aço, a lã vai ficar com carga positiva e o aço vai ficar com carga negativa. Então, assim, se cair alguma questão desse tipo,
eles vão dar os materiais que eles querem te pedir lá, o valor da carga total, e aí você tem que pensar dessa forma. O cara que está acima, ele tem sempre uma carga positiva com que ele atrita abaixo. Então, por exemplo, se eu atritar vidro e lã, vidro positivo, lã negativo. Se eu atritar lã com aço, lã positiva, aço negativo. E se eu atritar aço com ouro e platina, aí o aço fica positivo e o ouro e platina fica negativo. Entenderam? Uhum. Não tem que decorar, não. Você tem que saber interpretar ela. Isso aqui, esses materiais você não precisa decorar, não. Você sabendo interpretar ela, tá valendo. Ele vai te dar a tabela e vai pedir os sinais de algum material ali. Ele vai te falar, ó, a gente tem aqui uma... Ele vai te dar essa tabela, ó, considera a tabela a seguir. Ele vai te dar lá o material A, o material B e o material C, e vai te falar, ó, atritando o material A com o material C, o material C vai, sei lá, atrair o material B. Qual é o sinal, qual é a carga do material B? Algo desse tipo assim, tá? Tô te dando um exemplo aqui bem por alto, como pode ser cobrado isso. Mas aí vai te exigir. Isso, exatamente. É isso aí. Quem tá em cima sempre vai ser o positivo? Sim. Mas aí, por exemplo, nesse exemplo aí que você deu que pede o B, que tá no meio. Aí se ele tiver embaixo do A, aí ele vai ser negativo. Não, olha só. Aí desse exemplo eu posso pegar aqui o seguinte, ó. Suponhamos que eu tenho o A e o B, eu atrito o A com B e desculpa, um A com C, e o C vai atrair uma esfera carregada feita com material B. Qual que é o sinal da esfera? Ou seja, qual que é o sinal desse cara aqui? Ah, sim. Que Entendeu? É isso que eu iria pedi. atrair com C. Exatamente. Ah, tá. Exatamente. Uma esfera carregada feita com esse material atrai C. Aham, entendi. Aí você tem que interpretar a tabela para saber o sinal do carinha que está atraindo. Eu acho que de Beleza. início aqui, acho que eu falei rápido, quis dar um exemplo bem simples e É, não concluí ele, né? Vocês me desculpem, mas é desse jeito que é cobrado. beleza. Beleza? Bora seguir? Show! E aí, então, quando a gente faz eletrização por atrito, os dois corpos ficam carregados com cargas iguais, porém de sinais contrários. Isso aqui só formalizando o que eu já tinha falado lá no início. Só para vocês terem isso aí escrito. Beleza? Beleza. E aí, nós temos também outro tipo de eletrização, que é eletrização por contato. O que a eletrização por contato faz? Aqui a gente vai colocar dois corpos em contato, dois corpos juntos. Tem aqui, por exemplo, duas esferas, uma com carga positiva, que é esse cara aqui, e a outra com carga total zero, né? Ela está neutro, inicialmente neutro. E aí eu vou encostar essa esfera de carga positiva na esfera neutra. Quando eu encosto a esfera positiva na esfera neutra, as cargas elas vão se dividir. O que vocês podem imaginar? O que vocês podem pensar? Olha só, como aqui eu tenho carga positiva e elas tendem a se repelir, quando eu coloco esse corpo em contato com outro condutor, essas cargas vão tender a ficar o mais longe possível. Então, elas vão se distribuir aqui. Ah, mas essa distribuição é igual? Não. Essa distribuição ela vai depender do formato do corpo. Se esses corpos têm mesmo formato, essa distribuição acontece por igual. Daí, quando eu afasto esses caras, olha só, o meu corpo A, vou chamar essa esfera aqui
inicialmente carregada e a B e a esfera neutra de B, é, elas, elas estão agora carregadas. A minha esfera B agora ela está carregada. Nesse processo aqui, como eu disse, essa divisão aqui, essa distribuição, ela não acontece por igual. Ela só vai ser por igual se esses corpos forem iguais, tiverem o mesmo formato, a mesma geometria. Beleza? Beleza. Daí, considerando aqui esferas, então, para esferas, né? A gente considera essa relação aqui, que QA' sobre RA vai ser igual a QB' sobre RB. O que seria esse QA', QB', RA e RB? Esse QA' é a carga da esfera A após o contato, o QB' é a carga da esfera B após o contato, e RA e RB são os raios. O raio da esfera A é o RA e o raio da esfera B é o RB. Olha só, o que essa relação aqui me mostra? Que quanto maior o raio da esfera, para essa condição aqui ser satisfeita, para conservar essa relação, a quantidade de carga vai ser maior também. Ou seja, o corpo que possui um maior raio, ele vai armazenar uma maior quantidade de carga. Lembra que eu falei com vocês que a gente tinha que saber achar um valor e saber interpretar esse valor? Vocês lembram que eu falei isso na primeira aula? Uhum. O que quer dizer essa quantidade de carga ser maior? O que vocês acham que essa informação me diz? Como assim? Não entendi. Se eu tenho um raio maior, eu vou ter uma quantidade de carga maior. O que Sim, isso quer dizer? O que isso me diz? que a esfera é maior? A esfera é maior, sim. Mas isso nos diz que quanto maior o corpo, olha só, se eu pego aqui um corpo grandão, quanto maior esse cara, maior a probabilidade de armazenar cargas aqui pela distância. Elas conseguem ficar o mais longe possível uma da outra. Então, esse corpo aqui, ele é o mais propício a armazenar uma quantidade de carga maior. Porque elas podem ficar numa configuração que elas têm uma distância maior umas das outras. Beleza? Beleza. Tranquilo, Mariana? Então, quanto maior o raio, maior a quantidade de carga. Se eu reduzir o raio, reduz a quantidade de carga. Daí, desse processo, a gente tem que os dois corpos ficam carregados com cargas de sinais iguais. Ou seja, se eu tenho aqui o corpo A com carga maior que zero, né, que é o QA maior que zero, o QB ele vai ser também maior que zero. Eles são iguais? Depende. Se eles tiverem o mesmo formato, né, a mesma geometria, QA é igual a QB. Caso contrário, não. Tranquilinhos? E se o corpo B, que nesse caso aí é neutro, fosse carregado de elétrons negativos? Ah, se ele fosse carregado eletricamente negativo, se ele tivesse carregado negativamente, É. essas cargas positivas iriam passar para esse cara, B. Quando, se eu analiso esse processo em câmera lenta, à medida que passa um próton, vai cancelar um elétron dele. Ah, Mais um sim. próton cancela um elétron, mais um próton cancela outro elétron. De modo que, quando eu finalizar esse cancelamento, entre aspas, né, de elétrons, ele vai começar a armazenar as cargas positivas. Aí ficaria neutro? Não, ele não ficaria neutro. Ele vai ficar com carga positiva. Mais um positivo não anula o negativo? Sim, mas eu estou considerando esse A aqui, você está considerando ele maior que B, Ah, sim, verdade. não é? Então ele armazena uma quantidade de carga maior. Mas se fosse o mesmo tamanho, ficaria neutro? Se fosse o mesmo tamanho, As duas dependendo da esferas. quantidade de carga, sim.
Pode acontecer isso, eu posso neutralizar as duas, dependendo da quantidade de carga, tá? Isso não é sempre que vai acontecer, não. Eu posso ter aqui duas esferas iguais, de raios iguais, uma tendo 10 coulomb e a outra tendo menos 3 coulomb. Entendi. Entendeu? Aí, menos 3 coulomb com 10 coulomb, eu não vou conseguir neutralizar as duas. Vai matar 7 coulombs, né? Vai matar 3 elétrons, vão sobrar 7 prótons, Entendi. entendeu? Entendeu, Mariana? Beleza. Então, desse cara aqui, vocês têm que guardar essas duas informações aqui, ó. Isso é importantíssimo. Aqui vale também aquela relação que a gente viu da conservação de carga, tá? Que a continha que vai aparecer aqui é aquela que a gente fez da soma, que o Q A mais o QB, que é a soma antes do contato, vai ter que ser igual à soma após o contato, né? Isso que a gente já fez lá em cima, que é a linha mais o QB'. Esse cara que vai aparecer essa soma aí, essa expressão. A continha que vocês vão ter que fazer. Beleza? Show. Posso seguir? Pode. Beleza. Vamos analisar agora uma situação que nós temos um objeto oco. Eu vou pegar uma esfera, essa esfera aqui, esse bastão, na verdade, ele está carregado, ó, ele tem carga negativa. Vou considerar, como aqui o desenho está mostrando que, para isso acontecer, esse corpo, vou chamar ele de B, essa esfera oca, ele é maior que o bastão, vou considerar esse cara com uma carga muito carregado. O bastão está muito carregado. Faz diferença, pessoal, eu fazer o contato desse cara, tanto da parte de fora quanto da parte de dentro? Faz diferença? Como assim? Se... Não entendi. Eu posso fazer o contato desse bastão com a parte de fora dessa esfera oca, ou eu Uhum. posso pegar esse bastão como essa esfera aqui no bastão, como esse cabo aqui, ele é isolante, eu posso pegar ele e encostar ele por dentro e não por fora. Vem aqui dentro e encostar ele aqui, ó, a esfera aqui. Faz diferença eu encostar por fora ou por dentro? Não sei. Eu já vi, pode, pode ser que eu esteja enganado, mas de um experimento, não sei quem fez, que ficou um cara dentro e aí eles tocam, eu acho, um negócio assim, que ele tá dentro de uma esfera lá, aí eles tocam com bastão e não afeta nada nele. Ah, não, 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 tá. Esse experimento provavelmente estava lá fazendo experimento de Faraday, que é uma gaiola de Faraday, É isso mesmo, isso onde você mesmo. mostra que o campo elétrico no interior de um condutor fechado é zero. É isso mesmo, Isso aí foi confundi também então. uma questão do Enem do ano passado, Uhum. né, de questão de blindagem. Aqui não vai acontecer isso, tá? Não vou considerar ainda a questão do campo elétrico. Vou Beleza, eu fazer, confundi então. não, sem problemas. Vou fazer aqui os seguintes contatos, ó. Vou fazer aqui o contato externo e o contato interno aqui está trocado, né? Contato externo é esse cara aqui. Aqui a gente tem o contato interno e aqui o contato externo. Deixa eu colocar aqui um ID interno, está trocado aqui. Interno e aqui o externo. Bom, quando a gente tem o contato externo, que é esse cara aqui, vou encostar do lado de fora, a gente vai ter a situação que a gente tinha antes, né, lá do processo de eletrização por contato. As cargas, elas vão se distribuir de forma a ocuparem ou a ficarem num corpo de maior raio. Como eu estou considerando aqui um objeto esférico,
Elas vão ficar armazenadas mais nesse objeto aqui. Daí, aqui a gente tem o mesmo processo que a gente tinha no quadro anterior. Elas vão se dividir. Esse cara aqui fica carregado, o objeto oco fica carregado, e essa esfera aqui no bastão também fica carregada. Já quando eu faço contato interno, o que vai acontecer? Quando eu faço contato interno, esse cara aqui, ele vai funcionar, ele vai comportar como se fosse um corpo só. Ou seja, todas as cargas da esfera que estavam no bastão, elas vão vir para o objeto oco, a esfera oca. Então, esse cara aqui ele vai ficar sem carga e a carga vai aparecer aqui na frente aqui fora dessa esfera oca, como se fosse um único corpo aqui. Como se quem tivesse carregado seria a esfera oca e não esse cara no bastão. Entendeu? Vocês conseguiram entender? E no contato externo, o bastão também fica carregado. Fica carregado. O que acontece é aquela distribuição de cargas. Aham, A situação que a gente viu anteriormente, no entendi. quadro anterior. Já no contato interno, não. Isso. Considerando a carga dele muito carregado. Beleza? Posso, Tranquilo. posso seguir? Bom, seguindo então, vamos ver o conceito de aterramento. O que vocês acham que é aterramento? O que é aterramento para vocês? O que vocês acham que é aterramento? Aterramento? Uhum. Ah, não sei, depende. Bom, vamos ver aqui, Nesse caso, eu não sei. vamos ver aqui como pode ser feito o aterramento. Vamos considerar aqui a Terra e aqui um corpo conectado a ela. Tem aqui um corpo e aqui a Terra. Vou considerar a Terra esférica. Para mim, nessa situação aqui, o que eu vou considerar? É a consideração aí, ó. A Terra, ela vai ser um condutor de raio infinito. Por que a Terra vai ser um condutor de raio infinito? Olha só, vamos supor que esse cara aqui em cima esteja carregado positivamente. Está aqui com carga positiva. Se a Terra é um condutor esférico de raio infinito, o que acontece quando eu encosto esses dois caras? Aumenta a carga? Se eu conectar, por exemplo, um fio aqui nesse corpo à Terra, esse corpo aqui ele vai tender a estabilizar a quantidade de carga dele, ou seja, ele vai se neutralizar. Se eu tenho aqui duas cargas positivas, por esse fio aqui que eu conectei à Terra, essa Terra vai me fornecer 2 elétrons para eu matar esses 2 prótons. Essa seria a ideia de Ela, aterramento. Sim, ela fornece para anular que está no outro corpo. exatamente. Ah, sim. Exatamente. Então aí eu considero a Terra como uma esfera condutora, a gente pode considerar esse cara aqui. Consideramos também a Terra como tendo um raio infinito. Por que eu considero a Terra como tendo um raio infinito? Porque lembra daquela relação Q a linha sobre RA igual a QB' sobre RB?
Vocês lembram dessa relação aqui? Uhum. Quanto maior o raio, maior a quantidade de carga armazenada. Então, olha só, considerando a Terra como tendo um raio infinito, a Terra vai me fornecer, ou ela vai receber, a quantidade de elétrons que eu precisar. Então, por exemplo, nesse corpo aqui em cima, no nosso exemplo, eu precisei de 2 elétrons, ela vai me fornecer 2 elétrons. Se eu precisasse aqui de 1.000 elétrons, ela iria fornecer para mim 1.000 elétrons de forma a neutralizar esse corpo. Ah, mas eu tenho aqui um corpo carregado negativamente. Tem 10 elétrons, ela vai receber esses 10 elétrons. Lembrando que quem está em movimento aqui são os elétrons. Por isso que nós consideramos a Terra como tendo um raio infinito. E essa Terra também, ela vai ter potencial zero. Isso aqui vocês vão ver mais lá nas aulas de potencial elétrico. Mas só para explicar esse potencial zero aqui, isso é mais questão de referência, tá? Eu vou adotar a Terra como tendo um potencial zero. Por exemplo, se você tem energia potencial gravitacional, ela depende da altura. Então, você pode adotar ali no teu referencial onde vai ser o zero. Se vai ser no solo, se vai ser uma certa altura do solo. Esse potencial zero aqui é eu que estou adotando. A Terra que eu estou considerando que ela tem potencial zero. Beleza? Beleza. Eu acho que eu lembrei mais ou menos isso daí. Daí, olha só. Se eu tenho aqui um corpo positivo e eu conecto esse corpo à Terra por um fio, esse símbolo aqui é a representação do fio Terra. Na verdade, desculpa, essa representação aqui é a representação do aterramento. Então, eu estou aterrando esse corpo, estou conectando ele à Terra. Como ele tem carga positiva, vão subir elétrons por esse fio condutor, de modo a neutralizar esse corpo. Se eu tiver aqui, ó, igual, por exemplo, vamos contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 cargas positivas aqui, vão subir 12 elétrons pelo fio, de forma a neutralizar esse corpo. E se eu tiver um corpo negativo? Se eu tiver um corpo negativo, ao invés de subir elétrons pelo fio, os elétrons vão descer pelo fio, de forma a neutralizar esse corpo. Entenderam? Sim. Eu acho que eu já até vi uns exercícios que fala meio que tipo assim, aí tá acontecendo esse processo, aí corta o fio. O que que acontece? Ah, é o próximo processo que a gente vai ver, que é a eletrização por indução. Isso. Beleza? Dúvidas? Show! Seguindo aqui, então, a gente vai ter aqui eletrização por indução. Como que a gente pode fazer eletrização por indução? A gente pode ter aqui eletrização por indução parcial. O que seria eletrização por indução parcial? Olha só, eu tenho aqui um corpo A carregado. Esse corpo A, eu vou aproximar de um corpo B neutro, preso a uma haste isolante. Tá? Essa haste aqui ela é isolante. Esse corpo neutro aqui, a gente sabe que ele tem a mesma quantidade de prótons que de elétrons. Eu vou aproximar esse corpo A do corpo B. Esse corpo A, eu vou chamar ele de indutor. Por que eu vou chamar ele de indutor? Porque ele vai induzir uma separação de cargas do meu corpo B. Daí eu vou chamar o corpo A de indutor e o corpo B de induzido. Então, aproximando o corpo A do corpo B, a gente tem uma separação de cargas no corpo B. Por que eu estou chamando aqui de indução parcial? Porque se aqui eu tenho uma carga de do corpo A de menos 7 microcoulombs, vamos pegar aqui o submúltiplo microcoulomb,
não quer dizer que irá aparecer uma carga aqui de 7 microcoulomb. Vai aparecer aqui uma carga menor. Ele não vai conduzir, ele não vai fornecer elétrons ou tirar elétrons. Ele vai só fazer a separação desses caras. Então aqui eu não vou ter 7 microcoulombs. Diga. Você vai falar alguma coisa, Henrique? Eu não. Não? Beleza? Então, esse processo aqui a gente chama de indução parcial, porque isso aqui não vai acontecer o número de cargas Tá não vai ser igual. falando. Não entendi. Daí, olha só, você pode se perguntar, pode falar comigo, Rodrigo, mas esses caras aqui negativos, eles não vão atrair os caras positivos aqui? Sim, mas para esses caras aqui, é mais interessante eles serem atraídos por esse corpo aqui do que por esses elétrons que estão aqui. Então, eles vão ficar nessa região aqui. Beleza? O indutor só fica. Ele não pega a carga do induzido, não, né? Ele continua, mantém a carga dele. Sim, eu não vou pôr em contato, não. Não vou encostar, não. Só vou aproximar. Ah, sim. Tá? Não estou encostando aqui, só estou aproximando. Aham.